Há histórias que nascem apenas da imaginação. E há histórias que despertam algo muito mais antigo do que nós. Quando a Marvel criou Moon Knight, talvez não soubesse disso conscientemente, mas tocou uma porta que o Egito Antigo já havia deixado entreaberta há milhares de anos. Uma porta feita de areia do deserto, de luz de lua e de memória de deuses. Moon Knight caminha nesse limiar. Não é apenas herói, não é apenas mito. É um eco de uma civilização que falava com estrelas e que construía templos para o silêncio. Para entender o personagem, não basta assistir a série, não basta ler os quadrinhos. É preciso voltar ao Egito real. Um Egito complexo, vivo, contraditório, em fluxo constante, onde os deuses não eram personagens com falas e dramas humanos, mas forças que sustentavam o próprio cosmos. Durante mais de 3.000 anos, o Egito recriou seus mitos. Os deuses mudavam de forma, trocavam de nome, fundiam-se uns aos outros. Não havia um único livro sagrado. Não havia uma versão oficial. Havia variações, disputas teológicas, tradições regionais. A religião egípcia não separava o divino do cotidiano. O universo era mantido pela Ma'at, a ordem, a verdade, o equilíbrio. Manter Ma'at era responsabilidade de todos, mas sobretudo do faraó. O faraó não era um avatar como na série. Ele era parte da própria tessitura divina, um elo vivo entre o visível e o invisível. A ideia de um deus escolhendo um guerreiro mascarado para agir como justiceiro, isso é moderno, isso é Marvel. No Egito Antigo, o poder divino não estava no espetáculo, ele estava no ritual. É nesse cenário que encontramos Khonshu. Khonshu, historicamente, é o deus da lua de Tebas, filho de Amon e Mut, guardião das noites. Aquele que acompanha o viajante solitário quando o deserto se torna frio e o mundo fica em silêncio. A lua é ciclo, é mudança, é cura, mas também é território do desconhecido e do que não controla a própria razão. Khonshu carrega essa ambiguidade. Pode proteger, pode assustar. Ele ilumina, mas nunca ilumina tudo. A série aproveita esse traço real e o transforma em drama. Faz de Khonshu um senhor severo, exigente, vingativo. Isso é liberdade poética. Nos textos antigos, Khonshu não criava guerreiros pessoais, não ressuscitava servos, não conduzia batalhas urbanas. Mas seus símbolos estavam lá: noite, vigilância, passagem, transformação. A Marvel apenas deu voz a eles. A série também convoca o Ened de Heliópolis, o grupo dos 9 deuses. Ele existiu como conceito teológico real. Era uma genealogia cósmica que explicava a criação, nascida do Sol primordial. A produção os transforma em conselho, tribunal, personagens que discutem o destino humano. Na religião egípcia antiga, os deuses não eram juízes modernos sentados em cadeiras de pedra. Eles eram o próprio tecido da realidade. Céu, vento, deserto, fertilidade, morte, regeneração. Mais arquétipos que indivíduos. O Egito mitificava, a série humaniza. E então surge Amit. Na ficção, ela aparece como força punitiva antecipada. Uma devoradora de destinos antes mesmo que o erro exista. Mas nos textos funerários, Amit não é vilã.
não é demônio. Ela é guardiã do limiar. No julgamento dos mortos, o coração era pesado na balança de Maat. Se fosse mais pesado que a pena da verdade, não era o mal que vencia. Era o desequilíbrio interior. Nesse momento, e somente nesse momento, Amit agia. Ela devorava o coração e o ser. Deixava de existir. Não havia inferno eterno, torturas infinitas, castigos cinematográficos. Havia aniquilação do que não encontrou equilíbrio. Punir antes do erro, isso é moderno. Isso é ficção. Isso é profundamente não egípcio. Moon Knight também fala daquilo que se rompe dentro do ser humano. O transtorno dissociativo de identidade não vem da mitologia antiga, mas encontra morada nela. O Egito conhecia máscaras, conhecia iniciações, conhecia renascimentos sucessivos e conhecia o ser humano como algo composto de partes espirituais: Ka, Ba, Ren, Ibi. Fragmentar-se, reorganizar-se, morrer simbolicamente, renascer. Essa é uma jornada profundamente egípcia. A lua cresce e diminui, desaparece, retorna. Steven, Mark e o Cavaleiro não são apenas personagens. São fases. São luas interiores. Os símbolos visuais reforçam isso. O branco do traje remete à pureza ritual, mas também ao luto sagrado. As faixas lembram múmias, mas, sobretudo, lembram o ato de nascer de novo, envolto e protegido. O escaravelho aponta para o sol que renasce a cada manhã. O olho de Horus fala de cura e visão espiritual. O deserto não é vazio, é laboratório da alma, campo iniciático, território de provas. A barca solar atravessando o submundo diz que nem a morte é parada, tudo é travessia. A Marvel exagera, comprime, reinventa, e está tudo bem. A religião egípcia não era maniqueísta. Não existia uma guerra infinita entre bem absoluto e mal absoluto. Existia trabalho constante para manter o equilíbrio entre ordem e caos. Não se tratava de destruir o caos. Tratava-se de impedir que ele transbordasse. Moon Knight não é um documentário. É um espelho pop voltado para um passado sagrado. Não explica literalmente o Egito, mas convida ao encontro. Ao acompanhar o personagem, tocamos questões antigas e íntimas. O peso do coração, a responsabilidade pelos próprios atos, o limite entre quem somos e quem acreditamos ser quando ninguém está olhando. Talvez Moon Knight fale menos sobre um Deus e mais sobre nós. A lua continua lá, mudando de forma, vigiando a noite, observando o que o sol não vê. Khonshu, histórico ou reinventado, permanece como símbolo daquilo que se move dentro da escuridão. E a antiga pergunta egípcia continua aberta. Se o seu coração fosse pesado hoje, ele seria mais leve que a pena de Maat? Entre mito e quadrinho, entre história e invenção, permanece o essencial. O Egito sabia que cada ser humano é um campo silencioso, onde ordem e desordem disputam espaço. Moon Knight apenas deu capa, máscara, e deixou que a lua iluminasse o resto.